actiones nostras, Domine, quae sumus aspirando preveni et adiuvando prosecure, ut cuncta nostro ratio et operatio a te sen principiat et per te coapta finiatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar o dístico 40 de Catão, porque o nosso novo inscrito, o Campo de Marte, o Marte, pediu uma ajuda em relação a esse dístico, e eu dei uma estudada nele, e ele realmente é complicadinho, ainda mais porque tem duas formas dele, e eu acho que a mais popular, a mais acessível, que é a do The Latin Library, é a mais difícil, né? É a mais confusa, digamos assim, né? E aí eu peguei algumas outras versões para a gente dar uma olhada. Na verdade, eu peguei 3 livros antigos, são 2 do século XVI e um do século XVIII, e há 2 versões, né? A gente vai trabalhar as duas. A mais popular, que está na versão do século XVIII e na versão mais acessível do Latin Library, e a versão mais antiga, que é mais clara, do século XVI. A gente vai trabalhá-las bem brevemente, para a gente ver a diferença nas duas, para ficar um pouco mais afiado também, né? Então, né, vamos começar a fazer a análise, né? A primeira coisa que ele diz é dápsilis, né? Dápsilis. Dápsilis, dápsilis significa abundante, né? É um adjetivo, aqui pode estar no nominativo ou genitivo singular. Tem alguns casos a mais que podem estar, mas esses são os seus principais. E essa palavra abundante tem bastante relação com daps, que é banquete, né? Então, é um abundante em relação ao banquete, né? Tipo, abundante com muita comida, rico. Claro que pode ser usado em outro contexto, mas principalmente traz essa ideia de abundante, né? Muita coisa, digamos assim, né? Então, abundante. Interdum. Interdum é um advérbio, significa de vez em quando. Então, abundante, de vez em quando. E ele pode ser também uma conjunção. Ele significa quando. Então, tem 2 usos. Você pode usar ele para interdum, de vez em quando. Ou interdum, como a gente diz quando. Né? Quando ele chegou, né? No mesmo instante. É um quando com o sentido de no mesmo instante, né? Então tem essas 2 possibilidades que a gente vai deixar no ar por enquanto, né? Notis, né? A palavra notis, ela também complica um pouco as coisas, porque ela pode ter 2 raízes, né? Ela pode vir de 2 lugares. Na verdade, ela vem do mesmo lugar, mas o sentido o sentido é muito variado, né? Essa palavra pode ser um particípio passado de nosco, né? Se você dá uma olhada no dicionário, você vai ver uma série de sentidos, né? Tem muito sentido aqui: tomar conhecimento, conhecer, saber, né? Então poderia ser o particípio passado, conhecido, tomado conhecimento, né? Sabido. Ou pode ser simplesmente o adjetivo que vem daí, notus, e aí pode significar conhecido, reconhecido, averiguado, mas pode significar também pessoas de relação, amigos, parentes, pessoas conhecidas, né? Então próximos. E no caso, notis, ali está no dativo ou abativo plural, né? Então são muitos os sentidos aqui, né? Conhecidos. Então é um abundante de vez em quando conhecidos. Dá para formar muita coisa aqui. Mas como a gente não tem um verbo ainda, a gente vai deixar no ar, né? Porque a gente não tem certeza, a gente vai segurar, né? Depois ele coloca um et, então um e, né? E caros, né? Caros é querido. Aqui só pode estar no nominativo, né? E querido, e depois ele manda um amites, né? Que é a mesma coisa ali que o notis, aparentemente, né? Que é dativo ou ablativo plural. Então, de novo, muitos sentidos, né? E aqui a gente não tem nenhum verbo.
Então as palavras meio que ficam no ar, né? Abundante de vez em quando pelos conhecidos. O que é abundante, né? É abundante de vez em quando para os conhecidos. Quando abundante para os conhecidos e querido para os amigos e pelos amigos. Então são muitos sentidos que podem se formar aqui. O que é melhor a gente fazer é continuar para o segundo dístico para ver se algo fica mais fácil, né? Então a gente encontra a palavra kun, né? Que tem duas possibilidades. Ou é uma preposição, que significa com, ou é uma conjunção, que significa quando. Tem mais sentidos, mas eu gosto de quando, que abrange a maioria dos outros. Então, quando, né? Quando. E aí, vamos deixar no ar ainda, não vamos deixar o sentido, né? Vamos deixar aqui com ou quando. Pode ser um dos dois, com ou quando. Fueris, né? Fueris, em latim, é o pretérito perfeito do subjuntivo, né? Em português, a melhor versão geralmente é fores, fueris, fores, né? Então, fueris é quando tu fores, né? Em algum momento, quando tu fores Félix, né? Nominativo, é um adjetivo e significa feliz. Mas não é qualquer feliz. Se você vê a palavra Félix, ela traz esse sentido de fecundo, de abundante também, favorecido pelos deuses, né? Então, Félix tem uma relação bem próxima com Dápselis, né? O campo semântico deles é aproximado, abundante, feliz, né? Favorecido pelos deuses. E aí ele começa a falar semper e vai prosseguir, né? Aqui a gente já consegue saber que esse kun, ele não é preposição. Então é quando tu fores feliz. Por quê? Pelo sentido é muito melhor e porque não há nenhum ablativo próximo daqui. Se a gente continuar a leitura, semper, advérbio, tibi, dativo, proximus, nominativo, esto, verbo no imperativo. Então, não tem nenhum ablativo aqui. E muito raramente, na verdade eu acho que eu nunca vi, uma preposição com o seu regente atrás, né? A gente diz assim, com o seu regido atrás, perdão, com o seu regido atrás. Então a gente fala a casa do Marque. Não existe um Marque do casa, uma inversão, e aqui não, isso eu nunca vi em latim, né? A esse ponto não. E mais, o latim não gosta de usar preposições, né? Os casos já servem para isso. Então, muito provavelmente, isso daqui é uma conjunção. Então, uma oração fácil a gente já tem, né? Que é quando tu fores feliz, né? Quando tu fores feliz, vamos ver se a continuação é fácil. Semper, sempre, tibi proximus, né? Próximo a ti, né? Próximo de ti. Em português, quando a gente fala que algo está próximo de outro algo, a gente usa de, né? O latim usa o dativo. Então, próximo de ti, esto, se, sempre se, próximo de ti. Sempre se, próximo de ti, né? Num português mais moderno, sempre esteja próximo de ti. Então, o segundo dístico, ele é mais tranquilo. Quando tu fores feliz, sempre esteja próximo de ti. Ele fala de uma forma um pouco enigmática, mas isso aqui já consegue elucidar pra gente o caso anterior, né? A situação anterior. Porque, veja só, quando tu fores feliz, sempre ser próximo de ti. Vamos voltar então e perceber. Dápselis é nominativo, né? Não tem como ser genitivo porque não se liga a nada. Do abundante. O que é do abundante? Não há nada para ser do abundante. Não tem como isso daqui ser genitivo. Sobra então o nominativo. Então, abundante. O nosso único sujeito foi o tu, né? Mas ignorando o tu, nós só temos dois verbos, que é fores e se.
Como ele não colocou nenhum verbo anterior, a gente tem que tentar imaginar que verbo seria esse. Ele está fazendo uma figura aqui. Se ele colocou um nominativo, você precisa de um verbo. Então vamos imaginar, né, vamos construir com os dois verbos. Então vamos construir com fores. O verbo, aliás, é o mesmo, né? É o verbo ser. A diferença é que, num caso, a gente tem a gente tem o verbo ser no subjuntivo e depois o verbo ser no imperativo. Então dá para ver que é o mesmo que é o mesmo verbo, né? Vamos ver que forma fica melhor. Então, abundante, abundante. E a gente tem um de vez em quando e quando. Ou seja, se a gente construir com quando, por exemplo, quando fores abundante, é uma opção, né? Quando fores abundante, né? Quando tu fores, porque o Catão ele geralmente fala conosco, né? Então, quando fores abundante, eu vou deixar entre parênteses aqui o que eu estou tirando da cartola, né? Então, quando fores abundante, né? Aí sobra notes, dativo ou ablativo. Se você pensar nos dativos e ablativos, né? Ablativo de causa, quando fores abundante por causa dos conhecidos, talvez, né? Mas veja só, notes e amites têm um campo semântico de relação, se você olhar as palavras. Porque notes pode significar pessoas conhecidas, familiares. E amites é amigos, né? Então, quando fores abundante, por exemplo, para os conhecidos, né? Então, quando fores abundantes para os conhecidos, essa é uma opção, né? Vamos pensar numa outra, né? Então, outra opção é quando és abundante para os conhecidos, né? E aí continua, quando és abundante, essa é uma outra opção, né? Ou uma coisa que a gente poderia tentar também é com a forma adverbial. De vez em quando, fores abundante não dá. De vez em quando fores abundante, o for, o subjuntivo, não se encaixa bem aqui, né? Então, de vez em quando, a gente poderia colocar, por exemplo, o imperativo, né? Então, de vez em quando, ser abundante. De vez em quando, ser abundante. Essas duas opções, elas são boas, né? Então, quando fores abundante para os conhecidos, quando tu fores feliz, sempre ser próximo de ti, né? O sentido pode estar meio nublado ainda. Vamos resolver a segunda parte, né? E, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Então, quando fores abundante para os conhecidos, deixa eu ver se talvez seja muito pequeno, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, vai que tá muito pequeno para vocês. Eu sou meio cego. Aí. Então, e querido, de novo, nominativo. Então, nós precisamos de algum verbo. A gente viu que opções boas são quando e querido fores, né? E aí teria que ser assim. Tem que colocar o verbo no começo para ficar bom em português. E fores querido, né? Só que se eu tomo o verbo nessa forma, eu preciso de alguma concordância, né? Então, e quando, aqui estaria subentendido também, né? A gente tem que subentender essas coisas porque ele usou só o nominativo. O nominativo pressupõe um verbo. E se eu pego o verbo, por exemplo, se eu pego fueres, que em português é fores, se eu pego o subjuntivo, eu tenho que justificar esse subjuntivo. Esse subjuntivo tem que estar com uma conjunção, né? Então, e quando fores querido por causa de seus amigos, né? Meio estranho. E quando fores querido para seus amigos, já é melhor. E quando fores querido para seus amigos, quando tu fores feliz, feliz, parece um trava-língua, sempre ser próximo de ti, né? Então essa é uma opção. A outra opção é o imperativo e ser, né? E ser querido para seus amigos, né? Dá para ver que há muitas opções aqui, porque ele deixou apenas o nominativo, né?
e ser querido para seus amigos. Vou montar essas possibilidades então, para ficar mais claro, né? Vamos fazer assim, ó. Tem essa versão, né? Vamos lá aqui. E ser, ó, de vez em quando. Temos essa segunda opção. Vamos dar uma lida nela. Aqui a gente está subentendendo só imperativos. De vez em quando, ser abundante, né, aos seus conhecidos. Aos seus conhecidos. Né? De vez em quando, ser abundante aos seus conhecidos. E ser querido para seus amigos. Quando tu fores feliz, sempre ser próximo de ti. Né? Então a gente tem essa opção. O sentido começa a se formar ainda, mas a gente pode conversar sobre o que poderia ser. Vamos tentar a outra opção agora, que a gente usa mais o subjuntivo, né? Então, um outro problema é a benção, a benção do interdum aqui, né? Que pode significar de vez em quando ou quando. Já é um problema também. Ele pode ser uma conjunção ou pode ser um advérbio. Então é bem, bem rico o texto. Então essa é a opção com os imperativos. Vamos ver agora com os subjuntivos. Então, quando fores abundante para os conhecidos, para os conhecidos, e quando fores querido para seus amigos, ser próximo de ti, né? Ser próximo de ti. Muito bem. Então a gente tem as duas versões aqui, mas de qualquer forma a gente vê que uma coisa fica clara, né? Aliás, eu esqueci aqui o quando fores feliz, desculpa. Quando tu fores feliz, né? Então, quando fores abundantemente, quando fores abundante para os conhecidos e quando fores querido para seus amigos, quando tu fores feliz, sempre ser próximo de ti. E aqui, de vez em quando, ser abundante aos conhecidos e ser querido para seus amigos. Quando tu fores feliz, sempre ser próximo de ti. O sentido deles é muito próximo, né? E é gramaticalmente defensável. Aqui a gente deixou tudo no lugar. A gente deixou o nominativo como nominativo, né? O outro nominativo como nominativo também. Escolhemos aqui os dativos. Tudo que a gente mudou foi o verbo, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê que ele diz: quando tu fores feliz, quando tu fores abundante, sempre ser próximo de ti, né? E aqui há uma relação muito direta entre essas orações, né? O que ele está dizendo? Quando tu fores abundante, né? Ou, então, de vez em quando, ser abundante, né? Ou seja, ou ele dá uma ordem para você ser abundante para os amigos, ou ele diz, quando isso acontecer, primeiro ele fala aos conhecidos, né? Então, primeiro ele diz para você, seja abundante aos seus conhecidos. Depois ele diz, ser querido para os seus amigos. Ele pode estar te aconselhando essas coisas. Falando, faça isso, faça aquilo. Ou ele pode estar dizendo, quando você for isso e quando você for aquilo, é um tipo de conselho indireto também, né? Ele diz para você, né? Ele resume isso. É como se ele resumisse. Quando tu fores feliz, um resumo. Quando tu fores feliz, sempre ser próximo de ti, né? Ou seja, mesmo que você esteja sendo abundante para os seus conhecidos e querido para os seus amigos, ele está falando para você ser próximo de ti, para você não se afastar de si, né? Como você traduziu os dísticos anteriores a Marte, você deve lembrar, deixa eu ver, eu acho que eu acho que eu vou demorar para achar aqui, mas ipse, né? Existe um conselho aqui em cima, existe um conselho do Catão, antes mesmo, eu não vou falar muito dele aqui não. Exatamente, ó. Ele diz, né, em resumo, no dístico quarto, não sei se você se lembra, ele diz para você desprezar, né, o que te for contrário, porque não convém a ninguém quem discorda de si mesmo, né? Então, quando ele fala para você sempre ser próximo de ti, sempre esteja próximo de ti,
sempre esteja próximo de ti quando tu fores feliz, né? Então, para mim, a tradução que é melhor é essa daqui, né? Então, quando tu fores abundante, né? Quando você for rico para os seus conhecidos, quando você dar essas coisas para ele, e quando tu fores querido para seus amigos, né? Ou seja, quando você fizer coisa para seus amigos, quando você tiver feliz, abundante, sempre fique próximo de ti. Ou seja, não se afaste do que você é. Não faça mal a si mesmo, né? Pode aparecer até um conselho estranho, vamos dizer assim. Pode parecer um conselho egoísta, né? No final é tipo assim, pensa em você primeiro. Pensa em você primeiro, né? Sempre ser próximo de ti. Mas é interessante que ele não diz assim, pense em você primeiro. Ele diz assim, sempre ser próximo de ti, sempre esteja próximo de ti, né? Se ajunte a si mesmo. Ou seja, pensa no que você está fazendo. Pensa se aquilo que você está chamando de abundância é realmente abundância para os seus conhecidos. Pensa se a forma como você está sendo querido para os seus amigos é realmente um ser querido. Né? Ou seja, fique com você. Né? Se mantenha. Né? Então eu vou apagar essa versão aqui, que eu prefiro essa. Né? Então, quando fores abundante para os conhecidos e quando fores querido para os seus amigos, quando tu fores feliz, sempre ser próximo de ti, né? A outra versão, aliás, ela gramaticalmente ela está certa também, né? Você até poderia defendê-la, né? Eu vi, por exemplo, esse livro do século XVI, por exemplo, usa essa tradução, né? Usa essa ideia. Se você ler o comentário dele, você vai ver que ele tá partindo dessa ideia como se fosse um conselho. Tipo assim, de vez em quando, seja abundante. De vez em quando, seja querido para os seus amigos, mas nunca se afaste de si mesmo. É esse o tom que ele tá dando aqui, né? Eu tinha dito, aliás, né, que essa aqui é a versão mais acessível, né? E a que eu acho mais difícil. Existe uma versão mais fácil do século XVI, que eu vou analisar rapidamente aqui, agora que nós já analisamos, que é essa. É Dapsilis interdum notis, caris et amitis, cum furis felix, semper tibi proximus esto. Né? Você vai ver que no final é a mesma coisa. Então, ao invés de ele colocar mais um nominativo, ele coloca caris como como dativo também. Então a tradução ela ficaria assim: quando, aí subentendido, né? Fores abundante aos seus conhecidos, aos seus queridos e aos seus amigos. Por isso que eu acho essa versão mais fácil, entendeu? Tanto para essa interpretação, quando fores abundante, quanto para outra, que é o imperativo, né? E aí você entende, ao invés da conjunção, como advérbio. Né? De vez em quando, se. De vez em quando, se abundante aos seus conhecidos, aos seus queridos e aos seus amigos, né? Quando fores, né, Félix, quando fores feliz, favorecido, pródigo, a gente poderia dizer, né? Quando fores... eu não quero colocar abundante de novo, né? Eu vou deixar feliz mesmo. A gente consegue entender o sentido, né? Então, quando fores feliz, sempre seja... Né? Aí a tradução é a mesma. Sempre ser próximo a ti, né? Então... Essa aqui é as duas versões. Se você pesquisar um pouco mais, você vai encontrar o que muda de uma para outra. Numa você tem caris como dativo ou ablativo plural, e na outra você tem caros como nominativo, né? E eu acho que essa versão aqui é um pouco mais confusa, mais misteriosa. As versões do século XVI, né? Se você olhar aqui, ó, Dapsilis interdum notis et caris amitis cum furis felix
semper tibi proximus esto. Né? Você pode ver que aqui, essa versão, século XVI, é a mesma dessa versão que está comentada pelo Erasmo de Roterdã. Então, dapsis inter dum notis caris et amicis confueris felix semper tibi proximus esto. Né? Então, eu acho que essa é mais fácil. Né? Então, de vez em quando, ser abundante, ou quando fores abundante aos amigos, conhecidos, queridos, aos seus conhecidos, aos seus queridos e aos seus amigos, quando fores feliz, sempre ser próximo a ti. Eu gosto mais dessa versão aqui porque ela deixa um fator de interpretação mais visível, né? Porque ele faz uma escalada, né? Então, quando tu fores pródigo, né? Ou seja, quando tu fores abundante, quando você fizer o bem pros conhecidos, primeiro grau, conhecidos, depois pros queridos, caris, depois pros queridos e depois pros amigos, né? Ou seja, quando você for útil para essas pessoas, primeiramente seja útil para você. Ou seja, não sei se você percebeu, mas há uma escalada aqui. Conhecidos, queridos e amigos. E aí, vamos dizer assim, o último grau de amizade tem que ser com você mesmo. Ah, por quê? Porque você é um egoísta maldito? Não. Porque você está seguindo aquele conselho que Sócrates seguiu. Conhece-te a ti mesmo. Né? Seja o seu melhor amigo. Saiba as suas fraquezas, as suas virtudes, os seus vícios, para você ir se emendando, porque se emendando primeiro, como é o próprio conselho de Jesus, né? Emenda-te primeiro, né? Arranca o que tiver sobre o teu olho para você poder ajudar o próximo. Então, conserta-te primeiro, porque pela virtude você consegue ajudar o outro. Então, eu acho que isso fica mais evidente nessa outra versão. E uma outra coisa interessante é a contraposição de interdum e semper. Né? Interdum significa quando, com esse tom de vez em quando. Né? Então, de vez em quando, seja abundante. Né? Então, ele coloca de um lado, de vez em quando, seja abundante. E do outro lado, ele coloca, sempre seja próximo a ti. Ou seja, de vez em quando, você pode ser dápsilis, ser abundante para os outros, ser útil para os outros. De vez em quando você pode fazer isso, mas você sempre tem que ser amigo de si mesmo, ser o mais próximo de si mesmo, né? Porque se analisando com calma, querendo sinceramente o bem para si, você vai conseguir mais facilmente ajudar os outros, né? Você vai conseguir não ser hipócrita. Porque se você não quer nem o bem para si, se você não quer nem a verdade para si, como é que você vai conseguir oferecê-la para um outro, né? Então é assim que eu interpreto esse dístico. E olhando os comentários, né, o próprio... Se você quiser, depois eu posso ler, por exemplo, os comentários de Erasmo de Roterdã. Desse aqui eu não garanto não, viu? Esse alfabeto aqui é uma espécie de alfabeto latino antigo, é muito difícil. Eu demorei muito para ler 50% disso aqui, né? Mas o que o Erasmo diz é que você pode ajudar os outros, mas você tem que se ajudar primeiro, né? Você tem que saber o que você está fazendo, não com um sentido egoísta, né? E aqui vai, nessa outra versão, vai para o mesmo sentido, mas ele foca também no conselho de você ajudar os outros, né? Ou seja, de vez em quando, né, de vez em quando você tem que ser dápsilis, de vez em quando você tem que ser abundante para os outros. Ou seja, a primeira coisa que o dístico faz é dizer não seja avarento, ajude os outros. Mas primeiro, ajude-se a si mesmo, para você não cometer nenhum erro, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu li muito rápido. Eu acho que eu li muito rápido, Marte. Principalmente porque, por exemplo, para os meus alunos eu acho que eu li muito rápido. Mas eu não queria que ficasse um vídeo maçante.
e eu não estou estudando isso com eles, né? Então eu não queria fazer uma coisa super analisada, porque eu não estou lendo os dísticos com eles agora, né? Então eu fiz uma coisa mais rápida mesmo, mas eu não tenho certeza se você vai conseguir absorver tudo, né? Porque, por exemplo, quando eu estava lendo os dísticos há muito tempo atrás, se eu visse o meu vídeo de agora, uns 2, 3 anos atrás, eu ia entender muita pouca coisa. Porque eu analisei as coisas muito rápido, eu reorganizei as coisas muito rápido, mas também eu não li todos os dísticos. Eu não li os 40 dísticos. Eu li alguns, entendeu? Então eu estou supondo que você está num nível bom, né? E vai conseguir me acompanhar. Mas caso você não tenha conseguido me acompanhar, como eu não conseguiria quando eu estudei os dísticos, curiosamente, fala pra mim no que você está com dificuldade, entendeu? Se você tem. Cara, se você apreciou o vídeo, eu continuo lendo os dísticos nesse ritmo. Ou até melhor o ritmo, lendo, por exemplo, os comentários do Erasmo Rotterdam, que eu acho muito bom, né? Ou algumas notas sobre interpretação mesmo. Mas se você achou ele muito rápido, ou então você queria algum aspecto em específico, você me fala. Se você quer, por exemplo, focar em como você seleciona os sentidos, em como que você faz em como se faz a reorganização, a classificação dos casos, né? Eu passei meio que por cima dessas coisas, sem explicá-las muito, porque eu não queria deixar o vídeo chato e longo para você, como eu estou deixando agora. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado. Fiquem com Deus.